Buenas, gurizada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Agro 93 Podcast. Meu nome é Vini Lima, sou engenheiro agrônomo e host desse podcast. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que acho que está crescendo bastante aí no Rio Grande do Sul nos últimos dias. Pelo menos esse ano eu sei que o pessoal está falando bastante. A gente vai falar como ganhar dinheiro com o sorgo na metade sul do Rio Grande do Sul. E para isso eu trouxe um convidado que tem bastante experiência nessa área. Mas antes de eu apresentar o meu convidado, eu preciso falar dos nossos patrocinadores, né? A gurizada que nos apoia, que está aqui conosco. E quem está aqui desde o início é a gurizada da Embaá, Aviação Agrícola. Há mais de 30 anos a Embaá é uma parceira do produtor rural aqui de Uruguaiana e da região. Os guris estão aí, como eu sempre digo, bem equipados, prontos, preparados para atender bem o produtor. Esse ano, ano de El Niño, ano que a gente vai precisar de avião e a gente precisa de confiança, precisa de segurança no momento de fazer uma aplicação e vocês podem contar com a gurizada da Embaá. Quem também está por aqui conosco é a gurizada da Raistec. Quando a gente pensa em híbridos de arroz, a gente pensa em Raistec. Uma empresa americana, mas que está em toda a América do Sul, também está na China, está na Índia, eles estão no mundo todo, na verdade. E as tecnologias que eles trazem para cá a gente já conhece, tecnologia Full Page, tecnologia Max Ace, principalmente para lavouras onde a gente tem problema com arroz vermelho. A gente pode estar trabalhando aí com os híbridos da Raistec, inclusive para conseguir voltar a produzir arroz nessas áreas, né? Tem muita área aí tomada de vermelho que só depois que tu entra com o Max Ace aí, por exemplo, tu vai conseguir voltar a estar trabalhando com arroz nessas áreas. E bueno, para falar um pouco do meu convidado, ele é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Pampa, um amigo da Unipampa. Começou a trajetória dele trabalhando com soja aqui na fronteira oeste, mais especificamente na região de Alegrete. Trabalhou por 2 anos com soja ali em Alegrete. E nos últimos 3 anos, ele vem atuando aí como consultor técnico comercial na Duagro. Ele atua diretamente com os produtores e dentro do trabalho dele, ele foca principalmente em sorgo e pastagens, buscando alternativas produtivas para ajudar o produtor a tomar decisões mais eficientes dentro da propriedade. E eu acho que isso encaixa muito bem no cenário que a gente está vivendo hoje, pensando principalmente em arroz. O arroz está voltando a ter uma valorização, mas a gente veio de anos difíceis para arroz e a gente precisa buscar alternativas para isso. E o nosso convidado está aqui para falar muito desse tema. É um prazer estar conversando contigo hoje, Eduardo Faleiro. Seja bem-vindo, meu amigo. Isso daí, Vini, obrigado pela recepção, obrigado pelo convite, parabenizar aí pelo podcast, pelo trabalho que tu está fazendo, né, de levar cada vez mais informação para o produtor e informação técnica, né, que é o que realmente impacta no produtor, trazendo resultado para o produtor. Então, te parabenizar por esse trabalho aí, agradecer o teu convite e trazer um pouco, né, da nossa colaboração como técnico também, como parte comercial, de alternativas para os produtores, né, como tu comentaste, nessa relação, né, de trocas de alternativas para o produtor estar utilizando dentro da sua propriedade. Então vamos aí ver o que a gente consegue colaborar de informação para enriquecer ainda mais o podcast aí e trazer alternativas para os produtores. Maravilha, obrigado. Tenho certeza que vai ser uma baita de uma conversa. Tchê, Faleiro, para nós começar a conversa já, me explica um pouco por que o sorgo, pelo menos nesse último ano, ele vem ganhando tanta atenção, né? O pessoal está conversando muito, está falando muito sobre sorgo. Aqui na fronteira oeste, inclusive, né, estão colocando ele aí como uma boa alternativa de cultivo. Ele ficou meio apagado, meio sumido por um tempo e agora parece estar voltando com força. Por que está voltando o sorgo agora, nesse momento? Exato, assim, Vini, só para trazer um pouco da história, né, do sorgo no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul ele já foi um dos maiores produtores de sorgo do país, né? Um estado que lá na década de 70, 80 produzia muito sorgo e deixou de produzir, né, muito por questão de entrada da soja, né, entrada do milho também forte na grande parte das regiões e também por questão de mercado, né? Então o produtor ele acabou deixando um pouco de lado a cultura do sorgo. Com o surgimento dessas culturas, né, e a intensificação dessas culturas, o produtor acabou deixando de lado o sorgo e acabou migrando para essas outras culturas.
Por que o sorgo hoje ele está, né, ganhando espaço novamente no Rio Grande do Sul? Isso muito se deve aos últimos anos, né? Principalmente questões climáticas. Então a gente vem passando aí 3, 4 anos de estresse hídrico, né? Algum ano por falta de água, outros anos por excesso de água. E a grande maioria dos produtores, principalmente na fronteira oeste, acaba enfrentando muitos problemas nas produções de milho e soja, principalmente, né? O arroz, a gente sabe que, de maneira geral, o produtor ele consegue produzir muito bem na fronteira oeste, o que acaba complicando um pouco a rentabilidade da cultura, é o preço final que o produtor recebe, né, e o custo de produção cada vez mais alto. Então o sorgo ele começou a ganhar espaço justamente nessa janela, né, nessa lacuna de redução de custo de uma produção de verão, e também por ser uma cultura que, de certa forma, tem a capacidade de tolerar melhor as condições climáticas, né? Principalmente de falta de água, em relação a uma soja e um milho, né? Então, por isso que o sorgo está entrando, ganhando destaque novamente, né? Aqui no Rio Grande do Sul, muito por conta desses últimos anos aí que nós viemos tendo esses desafios para o produtor. Maravilha. O pessoal, deixa eu ver se eu entendi então. O pessoal voltou a estar posicionando o sorgo como uma alternativa, principalmente em função da rusticidade dele, né? Exato. Mas assim, pra gente ter uma ideia de números, mais ou menos quanto de chuva, vamos pensar em milímetros por ano, eu preciso para eu conseguir produzir uma lavoura de sorgo, produzir minimamente bem, assim, produzir um sorgo que você pague. Tá, assim, ó, o sorgo, de maneira geral, ele vai precisar em torno de 300 milímetros para completar o seu ciclo. É bem pouco, tá? Né? É bem pouco em relação a uma soja, um milho, por exemplo. Lógico, quanto melhor distribuído essa chuva, melhor. Mas grande parte dela, né, boa parte ela vai precisar ali no início, na germinação, né, em torno de 25 a 30 milímetros de germinação e emergência. E depois na parte de florescimento e enchimento de grão, né? São os períodos aí que ele mais precisa de água. O sorgo, por nós termos materiais de diferentes ciclos, a gente consegue estar trabalhando com esses materiais aqui no Rio Grande do Sul de diferentes... em diferentes épocas de semeadura, né? E tentando ajustar para que essa fase de florescimento e enchimento de grão coincida com épocas que nós, de maneira geral, tenhamos uma precipitação adequada para o desenvolvimento da cultura. Então, é uma cultura que tem uma janela de semeadura muito grande, a gente consegue semear, né, diferente de um arroz, de um milho, por exemplo, a gente consegue espichar um pouco mais a janela de semeadura, e essa facilidade faz com que a gente consiga posicionar ele em diferentes ambientes. Não, perfeito. Então vamos lá. O principal ponto que fez ele voltar foi a rusticidade com relação ao déficit hídrico, que é um problema que a gente sabe que a gente tem aqui na nossa região, né? Aonde a gente consegue irrigar, e não é nem metade da área, eu acho, a gente consegue ter boas produtividades, pensando em soja, pensando em milho, mas boa parte da área onde a gente não irriga fica quase que impossível de se trabalhar com a agricultura. Exato. De forma geral. E o sorgo, ele vem para preencher essa lacuna. Tu falaste aí, a gente começou falando dessa questão de janela de plantio, né? Vamos começar por aí, então. Vamos pensar uma lavoura de sorgo e vamos começar a desenhar ela. Quando que é o melhor momento para eu estar plantando essa lavoura? Quais são as cultivares que tu entende que dá para a gente trabalhar? Vamos pensar em densidade de semeadura, adubação. Vamos começar a desenhar essa lavoura de sorgo aí, até para explicar, porque daqui a pouco tem gente que nunca teve nenhum tipo de contato com sorgo. Vamos começar do começo, assim, para explicar essa cultura aqui na nossa região. Perfeito. Assim, Vini, a cultura do sorgo, né, de maneira geral, um ponto que quando a gente almeja altas produções, nós temos que respeitar alguns pontos principais da cultura. O sorgo não é porque ele é uma cultura rústica que o produtor ele pode fazer de qualquer forma, né? Que pode semear em qualquer época, que ele pode fazer em qualquer área da sua propriedade, né? Se ele está pensando em ter altas produtividades. O sorgo ele é uma cultura rústica, mas para que nós possamos atingir essas altas produtividades, nós temos que dar para ele a condição que a gente dá para uma lavoura de soja, uma lavoura de milho, uma lavoura de arroz. Então, assim, o primeiro ponto é tratar a lavoura de sorgo como se trata uma lavoura de soja, uma lavoura de milho,
né? Esse é o ponto principal. Não tratar o sorgo como uma cultura marginalizada. Hoje de manhã nós até conversávamos sobre aquela questão, né, de uma receita de bolo que quando o produtor ele vai fazer a primeira vez, ele, né, quando um cozinheiro, por exemplo, vai fazer a primeira vez, ele sempre segue a receita e a partir daquele momento ele vai adaptando, né, a receita dele com alguma coisa que ele vê que dá certo, outra que não deu certo. Mas para fazer o sorgo a primeira vez, faça seguindo a receita de bolo, né? Faça o que precisa ser feito para que tu consiga explorar o potencial da cultura, veja o potencial que aquela cultura tem e daí depois nos próximos anos tu vai adaptando a tua condição, né? A tua realidade, a realidade de cada produtor. Então esse é o primeiro ponto. Época de semeadura. Para nós aqui no Rio Grande do Sul, isso vai depender muito, principalmente da região que a gente está, mas aqui na fronteira oeste, de maneira geral, a partir do dia 20 de setembro é uma data boa para se fazer a semeadura do sorgo. E o porquê não antes? Né? Principalmente por temperatura de solo. Então, a germinação do sorgo está muito atrelada à questão de temperatura de solo. Nós precisamos ter uma temperatura de solo, né, acima de 16 graus para que nós tenhamos uma germinação parelha, né, que nós tenhamos um estabelecimento inicial muito bom. Posso fazer antes, Eduardo? Não é recomendado, né? O sorgo, diferente do milho, ele tem muito problema com baixas temperaturas, então não quer dizer que ele não vai germinar, né? Ele vai germinar, ele vai emergir, só que tu vai ter uma lavoura muito disparelha. E isso daí lá na frente depois vai te acarretar problema. Então, começar respeitando a época de semeadura de sorgo, tá? Não fazer sorgo em áreas que nós tenhamos principalmente temperatura de solo abaixo do recomendado. Esse é o primeiro ponto. Até quando eu posso fazer semeadura de sorgo no Rio Grande do Sul? De maneira geral, até a metade do mês de fevereiro, né? Então, lógico, a gente vai ter que encontrar um híbrido de ciclo mais curto para que a gente respeite a janela, né? Respeitando essa janela, tenha um enchimento de grão completo até a primeira geada. Então, esses são os pontos cruciais para a gente cuidar. No período de safra, eu geralmente utilizo materiais de ciclo médio, ciclo longo, que são materiais com maior teto produtivo, né, para explorar mais. E no final do ciclo, né, se tratando de safrinha, a gente usa materiais de ciclo mais curto, justamente para estar fechando essa janela. Falaste também da parte de... densidade de semeadura. Densidade de semeadura, um ponto também bastante importante e junto com a época de semeadura, a densidade de semeadura é o ponto crucial para que o produtor tenha sucesso na lavoura. As cultivares de sorgo, de maneira geral, elas têm muita diferença em estatura de planta, em comportamento de panícula, e a gente precisa respeitar isso de cada cultivar para definir qual que é a densidade de semeadura ideal. Outro ponto que a gente leva em consideração para definir a densidade de semeadura está atrelado à questão de fertilidade de solo e disponibilidade de água. Se eu tenho uma fertilidade elevada, se eu tenho a ideia de conseguir altas produtividades com essa cultura, eu posso aumentar a minha densidade de semeadura, eu posso aumentar, né, a quantidade de plantas por hectare que eu coloco, desde que eu tenha, não me falte água e não me falte nutrientes. De maneira geral, com as condições que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, que a gente entende que é um ano, logicamente esse é um ano que vai chover bastante, mas o produtor de certa forma está descapitalizado na parte de investir em fertilizante, não adianta a gente pesar e aumentar a densidade de semeadura, porque a competição vai ser muito grande entre plantas e essa competição, logicamente, vai reduzir a nossa produção final. O Texas, por exemplo, é um grande produtor de sorgo, né, se tratando de nível mundial. E lá, os maiores produtores, as maiores médias de produção que eles têm, são em áreas com 300 mil plantas de sorgo por hectare, né? Então, absurdamente, muito mais do que a gente utiliza aqui, mais do que o dobro que a gente recomenda de plantas por hectare. Mas lá para eles não falta água, né? É em pivô e não falta fertilidade, né? Então, esse é o principal ponto que vai limitar e vai definir a densidade de cada material, além da época de semeadura. De maneira geral, a gente vai trabalhar aí com os materiais de ciclo médio e ciclo longo em torno de 150, 160, até 170 mil plantas por hectare. Materiais de ciclo curto aí em torno de 170 até 200 mil plantas por hectare. Então, avaliando cada caso, avaliando cada produtor, não existe receita de bolo, como eu já comentei, né? Então, o produtor ele tem que buscar
buscar esse conhecimento, né, de ver o que é a realidade dele, de ver como que ele quer trabalhar esse material dentro da propriedade dele, para que a gente consiga definir. Aqui eu vou colocar tal população, ali eu vou colocar tal população. Então esse daí é o ponto principal. Os 2 pontos principais, épocas de semeadura e densidade de semeadura, é o que vai te garantir uma boa produção de sorgo. Tchê, tu falaste aí, pra gente começar a trazer um pouco para a realidade da região e fazer alguns paralelos, né? Vamos pensar o plantio do sorgo aí a partir de 20 de setembro. Essa primeira época dele, do sorgo safra, ele vai coincidir um pouco com o plantio da lavoura de arroz. Claro que ele tem uma janela bem maior de plantio. Eu posso estar plantando ele depois lá em novembro, se eu quiser, né? Estaria dentro da janela. Mas eu vou te falar assim, ó. Pensando num ano normal do Rio Grande do Sul, quanto mais para frente a gente plantar, pensando aqui na fronteira, mais especificamente, mais arriscado eu acho que é de me faltar água, principalmente na floração, que eu acho que é um momento delicado também. Então, eu posicionaria, pensando aqui, talvez, na minha cabeça se faz sentido, mas de plantar na primeira janela, claro, porque vamos pensar um produtor típico da região, que trabalha com mais arroz, umas áreazinhas de soja e talvez milho. Eu faria na primeira janela o sorgo, antes do arroz. O ciclo dele também é um ciclo um pouco mais curto que o ciclo do arroz, né? Comparando um com o outro. E provavelmente eu ia plantar primeiro o sorgo e colher primeiro o sorgo. Mas na sequência já seguir plantando o arroz e depois colher o arroz. Por quê? Eu acho que se nós plantar talvez ali por meio de novembro, é capaz de eu pegar aquele janeirão que sempre dá um veranico e a gente fica aí 25, 30, 40 dias sem chuva e correr o risco da gente ter a produtividade afetada em função da baixa precipitação. Por mais que ele seja uma planta rústica e mesmo que fique bastante tempo sem chover, eu vou colher, né? Pelo que eu tô aprendendo contigo também, né? Em outras conversas, ele parece ser uma planta que ele entrega. Né? Mesmo numa condição de muito baixa precipitação, mas para eu tentar extrair o máximo da produtividade dele, eu acho que talvez o posicionamento teria que ser nesse primeiro plantio. Não sei se faz sentido, se exatamente isso, Vini. Assim, ó, quando a gente pensa em extrair o potencial da cultura, sempre o início de janela, né, na safra vai ser a melhor opção, né? Nós acompanhamos áreas ano passado, ano retrasado aqui no Rio Grande do Sul, e os produtores que fizeram nessa primeira época de plantio, final de setembro até a primeira quinzena de outubro, tiveram os melhores resultados de produção, né? Justamente porque chega no mês de janeiro, fevereiro, fecha a torneira, São Pedro dá uma segurada na chuva lá e acaba, logicamente, reduzindo a produtividade. O sorgo é uma cultura muito rústica, ele de fato ele vai responder, mesmo que a gente tenha redução na precipitação, né, redução de chuva, mas logicamente também vai ter uma quebra de produção, né? Se a gente for comparar com as melhores épocas de semeadura. Então, logicamente, trabalhar agora nesse início de safra, nessa primeira janela de plantio com sorgo, justamente para não coincidir ou com arroz ou com soja daqui a pouco mais lá na frente, é uma opção, né, para a gente semear o sorgo antes, né, e colher ele antes e não ter esse conflito lá na frente. Logicamente, quando o produtor ele entrar para a cultura do sorgo, né, ele tende, né, a dar preferência para a cultura do arroz, que ele já está acostumado, a cultura da soja, que ele já está acostumado, mas o que a gente posiciona, né, e tenta trazer essa informação para o produtor é que no pedaço que ele fazer, ele dê a prioridade que o sorgo merece para ele avaliar. Nós temos vários casos, vários produtores que tratam o sorgo como uma cultura principal e a gente consegue ver o desempenho da cultura, o produtor consegue enxergar o resultado que a cultura traz para ele, assim como nós temos produtores que, por questão de manejo, né, acabam optando por cuidar mais das outras culturas e, de certa forma, o produtor não está errado, porque foi aquilo ali que ele sempre fez, mas quando a gente quer extrair o máximo potencial, a gente precisa dar a mesma atenção para essa cultura, né? Então, é logicamente isso daí. Fazer essa semeadura mais no cedo, né? Lógico, não antecipando demais para não ter problema de germinação e emergência, mas também não atrasando demais para depois a gente não ter problema lá na frente. Eu acho que é por aí. Para ter alto teto, eu acho que teria que ser mais ou menos assim. Deixa eu te perguntar uma coisa, para a gente seguir ainda nessa mesma pegada. Como é que eu penso um manejo de adubação? Claro que
vai depender do tipo de solo, análise, etc, né? Não tem receita de bolo, não tem nada pronto, a gente tem que ajustar. Mas assim, via de regra, quais que são as exigências do sorgo com relação à adubação? Por exemplo, ele vai ter uma exigência maior em enxofre, ou, não sei, em boro, além do NPK que já é tradicional, ou até dentro do NPK tem algum ajuste? Como é que normalmente se trabalha a adubação dele? Perfeito. Assim, Vini, de maneira geral, o sorgo é uma cultura que o pessoal até comenta bastante, e a gente, como trabalha também na parte das redes sociais, sempre fazendo publicações, às vezes vem comentários de todos os tipos de produtores, né? Porque o sorgo esgota o solo, porque o sorgo tira tudo que tem de nutrientes no solo. E na verdade não é bem assim. O que acontece com o sorgo é que ele é uma cultura que no primeiro ano, no primeiro cultivo, de fato ele extrai bastante coisa do solo. Então aí a gente está falando que para tu produzir 1 tonelada de grão, a gente vai precisar em torno de 17 quilos mais ou menos de nitrogênio, em torno de 5 a 6 quilos de fósforo e aí 15, 16 quilos de potássio. É basicamente isso daí que o sorgo precisa, né, para cada tonelada de grão que ele vai produzir. Só que grande parte desse nitrogênio e desse potássio depois vão retornar para o solo através da palha. Né? Então, essa ciclagem de nutrientes que o sorgo traz, né, para dentro do sistema, até tem um trabalho bem interessante que a Embrapa fez, e até tem uma publicação na internet para quem quiser procurar, que fala sobre a questão de extração, né, de extração desses nutrientes pela cultura do sorgo, extração e exportação. O sorgo, a palhada do sorgo, ele retorna para o solo em torno de uns 76 quilos mais ou menos de nitrogênio, né, em torno de 68 quilos mais ou menos de potássio, né, que retorna através da palhada. Então, assim, é uma cultura que sim, ela extrai bastante, mas ela devolve muita coisa. Ela não exporta. Exato. A exportação dela é muito baixa, né? Porque o que vai sair é basicamente o grão. Sim. O restante tudo volta para o solo. Então, logicamente, o produtor ele precisa, né, ter um solo corrigido, ele precisa ter um solo bem adubado e tem que dar as condições para que a planta produza. Mas hoje, né, uma adubação básica aí que o pessoal está fazendo, né, para tu colher aí 100 sacos de sorgo, tu vai trabalhar aí em torno de 180, 200 quilos mais ou menos de um sulfato de amônio, algo nesse sentido. Vai fazer um cloreto aí em cobertura ou em pré-semeadura, né? Também trabalhar aí por volta dos 150, 180 quilos e vai fazer um MAP aí 100, 150 quilos por hectare. Então é mais ou menos nessa linha aí que a gente trabalha, pensando em pelo menos entregar para a cultura o que ela vai extrair, né? Não deixar que ela esgote o solo, né? Para que essa cultura não venha prejudicar a próxima cultura depois, né? Seja um sorgo, seja uma soja, seja uma pastagem. Então a gente tratar a cultura como rústica, mas dar as condições para que ela consiga extrair esses nutrientes do solo. Quando a gente está pensando em altas produções, a adubação é muito similar ao que a gente usa no milho hoje, né? Então, tem híbridos de milho hoje, de sorgo hoje, que produzem 160, 180 sacos por hectare. Só que a gente precisa dar água para esse material. Sim. E precisa dar o fertilizante que ele vai extrair do solo, né? E daí, para essas altas produções, a gente está falando no mesmo padrão de milho, basicamente, né? Então, a questão dos tanto dos macro quanto dos micronutrientes, que comentou também, um ponto bastante importante do sorgo é se atentar na questão do enxofre, tá? É uma planta que responde muito bem a doses de enxofre, então até por isso o uso do sulfato acaba sendo bastante interessante. A aplicação de boro também é bastante importante, né, para toda a parte ali de polinização e enchimento de grão, então ajuda bastante. Esses aí são os principais, assim, que a gente precisa focar nesse primeiro momento para que a gente consiga ter essas altas produtividades. Sabe que, pensando aqui com base nisso que tu tá falando, eu vejo o sorgo justamente como o contrário do que normalmente o pessoal fala. Então, né, você fala, é uma planta que esgota o solo, que extrai muito, na verdade não. Até a excreção dela do solo é alta, mas a exportação é baixa, porque ela devolve, como tu bem disse. E como ele tem um sistema radicular bem agressivo, ele te ajuda a ciclar nutriente, porque ele vai lá embaixo e busca esse nutriente que muitas vezes o soja não consegue buscar, o arroz nem se fala, porque também o sistema radicular do arroz é bastante superficial. E eu vejo ele como interessante no sentido que, para eu ter uma alta produtividade, eu vou ter que fazer uma adubação de base
bacana, né? Vou ter que trabalhar ali, como tu falaste, né? Com sulfato, eu vou ter que fazer um MAP, vou ter que fazer mais uma ureia junto ali. E enxofre, uma adubação equilibrada. Só que depois que eu tiver essa boa produtividade, essa nutrição não vai ser perdida. Exato. Basicamente, se eu fizer uma planta de cobertura na sequência, ou uma pastagem, ou entrar com uma cultura de inverno, eu vou estar aproveitando e ciclando esse nutriente no solo. Então eu vejo ele muito mais como benéfico do que maléfico nesse sentido. Exato, né? Exato. E ele entrando nessa parte de rotação, além, logicamente, de todos os benefícios de melhorar solo, né? A gente está falando de rotação no uso de herbicidas, né? Então a gente acaba quebrando todo esse ciclo de pragas, né? Pragas, doenças, plantas daninhas que vêm nessas outras culturas, né? Milho, soja. Então é uma excelente ferramenta, além de ser um material mais rústico, digamos assim, né? Que tem a capacidade de produzir nesses ambientes um pouco mais desafiadores. Eles acabam entrando também dentro dos sistemas mais produtivos, justamente nessa parte de rotação, né? Então o sorgo hoje ele é uma segurança a mais para dentro da propriedade, né? A ideia não é substituir uma área de soja, substituir uma área de milho, é justamente tu entrar na rotação com uma oportunidade, com uma cultura a mais, né? Para tu tá girando essa cultura dentro do teu sistema só para beneficiar o produtor, né? Não, eu concordo 100%, sabe? Eu acho que cada produtor conhece bem as suas áreas e sabe aonde ele pode trabalhar com cada cultura, mas eu vejo o sorgo nesse sentido de, tipo, tu agregar mais um ovo na cesta, né? Mais uma possibilidade de negociação, mais uma fonte de receita, né? Porque vamos pegar, agora o arroz está subindo, né? Tá começando a valer o arroz, o soja está subindo, mas há 3 meses atrás, o arroz há 1 mês atrás não estava valendo nada. Exato. Tava R$60, menos de R$60 a saca. Agora ele já deu uma reagida. O soja, logo ali depois da colheita, estava 110, 112 aqui na região. Agora já está 130 e pouco, já está dando uma reagida. Mas tu tendo mais moedas de troca, tu fica mais fortalecido no sentido de poder guardar boa parte da tua produção para tentar comercializar num momento de valorização. E o sorgo nos ajuda nesse sentido. Ele nos ajuda no sentido de estar melhorando o solo, de estar quebrando o ciclo de patógeno, quebrando o ciclo de planta daninha. Eu sempre penso assim, a gente muito falou já aqui no podcast sobre diferentes culturas, e eu ainda quero trazer alguém para falar sobre canola. A gente está organizando porque também é uma cultura que está ganhando muito espaço e eu acho que merece atenção. E tudo que a gente puder ter de cultura para diversificar aqui na região, eu acho que é válido, desde que traga, de fato, retorno para o produtor. Eu acho que o sorgo se encaixa bem nisso, a canola se encaixa bem nisso. Por isso que a gente tá fomentando e conversando e discutindo. Agora deixa eu te perguntar uma coisa que tu falaste. Com relação a quebrar ciclo de planta daninha. Vamos dar o próximo passo na nossa lavoura de sorgo e vamos pensar ela mais adiante. Como que são os manejos que eu vou fazer nessa lavoura com relação à planta daninha? Quais que são os meus principais problemas de inseto? Como é que é com relação a fungo? Vamos pensar mais um pouco do manejo, assim. Tá, perfeito. Assim, a questão de controle de plantas daninhas no sorgo é relativamente tranquilo, né, de se trabalhar. Hoje, basicamente, na cultura do sorgo, a gente trabalha com atrazina, né, e S-metalaclor, né? S-metalaclor em pré-emergência, atrazina também tanto em pré quanto em pós. Em algumas situações, né, eu posso estar utilizando até o 2,4-D também para fazer controle, né, de plantas daninhas em pós-emergência do sorgo. Mas, de maneira geral, são esses os produtos que a gente mais utiliza. Tá? Então, a atrazina, a própria terbutilazina, a gente pode estar utilizando também. O normal, deixa eu ver assim, vamos ver. O normal seria eu estar dessecando uma lavoura em pré-plantio. Isso. Desseco ela. Depois de plantio vai entrar o S-metalacloro. Isso. E depois eu posso fazer mais uma atrazina. Exato. Ou um 2,4-D. Exato. Ou terbutilazina, né? Esses materiais, esses produtos aí tu pode estar utilizando. Em pré, né? No plante e aplique, que daí tu vai trabalhar com S-metalaclor. E depois, né? Na pós-emergência, tu vai estar trabalhando com atrazina, 2,4-D, terbutilazina, né? Principalmente esses produtos aí. Já tem materiais de sorgo, híbridos de sorgo, que são materiais resistentes às imidazolinonas. Né? Que para a região aqui acaba sendo também bastante importante, principalmente
pela parte de tolerância, né, aos herbicidas das classes das imidas, então, que é o sorgo agro hoje. Eu acho que é principalmente por causa da tolerância. Exato, muito mais por causa da tolerância, porque tu vai ver a tecnologia hoje, ela já não controla mais o arroz vermelho, né, que é o principal problema, então... E nem capim. Nem capim, exato. Eu prefiro muito mais trabalhar com atrazina, justamente para eu conseguir estar rotando o mecanismo de ação, né, para controlar capim, para controlar milhã, para controlar arroz guacho, o arroz vermelho que vier no meio do sorgo ali, porque trabalhar com imidazolinona hoje, o resultado é muito pequeno, né? Exato. A efetividade. Mas é por essa questão do residual. Né? Do residual de áreas de arroz. Então, justamente dessa forma também que a gente enxerga. Nós temos materiais com a tecnologia e sem a tecnologia. E isso, de certa forma, para o produtor acaba sendo, eu tenho uma área ali que era arroz, eu preciso colocar um material desse para que eu não tenha problema na germinação, emergência das minhas plantas. Ok, a gente coloca, mas, como tu disseste, essa parte de controle, né, pouco resolve. Né? Então, o produtor ele coloca mais para prevenir, né, para que não tenha problemas ali no início, do que propriamente para utilizar essa ferramenta como um controle. De maneira geral, a gente utilizando o S-metalaclor de pré-emergente tem um controle muito bom de plantas daninhas, né, e a própria atrazina a gente consegue segurar muito bem o banco de sementes também, e o que nós já temos de alguma coisa emergida, principalmente se tratando de folhas largas, mas hoje as principais ferramentas assim que a gente tem para trabalhar no controle de plantas daninhas. O sorgo ele é uma cultura relativamente fácil de se trabalhar, fácil de se fazer um controle de planta daninha. Logicamente tem o momento correto de tu entrar para fazer esse controle. Na parte de fungicidas, também é uma cultura bastante rústica, né? Ainda não tem muitos problemas principalmente se tratando de fungos para nós aqui no Rio Grande do Sul. Tem materiais que a gente trabalha com genética que vem da Argentina, que já são mais adaptados também às condições do Rio Grande do Sul, até por serem, né, materiais de genética que estão aqui, né, muito próximas às nossas situações aqui do Rio Grande do Sul. Mas, de maneira geral, no período de safra, os produtores aí trabalham em torno de 1, 2 aplicações de fungicida, né? Às vezes 3, dependendo do potencial da lavoura, a gente consegue estar trabalhando com mais materiais assim. E outro ponto, né, para a gente prestar atenção também no controle de pragas, principalmente lagarta e pulgão, é bastante importante que a gente cuide e realize o controle preventivo, que o produtor esteja lá na lavoura acompanhando, né, o produtor, o técnico, que esteja em cima da cultura, acompanhando o desenvolvimento, para que não tenha muito problema lá na frente, depois com lagarta, com pulgão, né, que são pragas, de certa forma, silenciosas, né, e quando o produtor passa lá, se não passa prestando muita atenção, quando chega um determinado momento já está num nível que o controle fica muito complicado, acaba ficando muito caro. Então, para lagarta no sorgo, nós não temos nenhuma ferramenta, nenhuma tecnologia, né, no sorgo. Como temos no milho, por exemplo, né, o milho BT, apesar de que hoje grande parte dessas tecnologias que está no milho também não está funcionando mais para lagarta. Mas para o pulgão nós já temos, né? Para o pulgão nós temos materiais aí com a tecnologia S-Protect, tem algumas outras empresas com outras, né, com outras nomenclaturas dessa tecnologia que confere tolerância ao pulgão desses materiais. Então isso daí acaba fazendo com que a velocidade de reprodução de pulgão nesses materiais híbridos seja muito menor e que facilite o controle, né, dessa praga pelo produtor. Então é uma ferramenta a mais para o produtor conseguir estar controlando essas pragas aí no meio da lavoura. Não, maravilha. É o tipo de coisa assim, ó, tu vai começar com uma cultura nova, tem que ter mais atenção ainda, porque tu tá aprendendo sobre, tu tá entendendo como é que é o ciclo das pragas ali, esse negócio da lagarta, a lagarta é a lagarta do cartucho, né? Isso, a Spodoptera. Então tem que ter atenção, então, para controlar antes que ela se aloje, depois de se alojar, deve ser deve ser ruim o controle, deve ser bem difícil o controle, né? Então eu acho que ter mais atenção, né? Tu tá mais em cima da lavoura, até porque, de novo, quando a gente está conhecendo uma cultura nova, a gente tem que ter um nível de atenção um pouco maior. Não é como o arroz, por exemplo, ou até o soja, que hoje em dia a gente já sabe o que esperar, já sabe os momentos, as principais pragas, tem que ficar em cima e tem que acompanhar. Faleiro, pra gente seguir na conversa, assim, né? Vamos pensar agora ainda na condição da lavoura. Quais que são os principais pontos críticos, assim mesmo, momentos que a gente tem que ter mais atenção para não deixar passar alguma coisa, ou que são algum detalhe que se o cara der uma rateada a gente perde produtividade bastante ali. O que
que a gente tem que ter mais atenção aí na condução da lavoura? Perfeito. Assim, Vini, de maneira geral, o que a gente deve prestar muita atenção na cultura do sorgo é o ponto de controle de plantas daninhas. Tá? Tu tem que ter a lavoura no limpo os 30 primeiros dias. Esse é o principal ponto para que a gente não tenha perda de produtividade. O sorgo, depois que ele fechar a linha, né, que as plantas fecharem linha, nós não vamos mais ter problema de plantas daninhas. Mas até esse momento, que vai acontecer ali por volta dos 30, 35 dias, dependendo do material, até 40 dias às vezes, a gente precisa manter essa lavoura no limpo, né? Então, muito importante trabalhar com pré-emergente, né? Tu entrar, fazer uma boa dessecação pré-plantio, entrar com pré-emergente no momento correto. Eu tenho uma área daqui a pouco muito desafiadora. Cara, tu pode trabalhar com 2 aplicações de S-metalaclor, por exemplo. E um ponto importante na questão do uso do S-metalaclor, é importante que a semente esteja tratada, né, com Benefic, né, o produto que é um protetor de semente, que nos permite utilizar o S-metalaclor depois em pré-emergência do sorgo. Mas é uma possibilidade, se a semente ela não está tratada com esse material, de nós utilizarmos o S-metalaclor em pós-emergência do sorgo, né? Porque ele não vai ter efeito nenhum sobre a planta de sorgo, né? Então, como é um material pré-emergente, age basicamente sobre a semente. É importante que a gente faça, né, e cuide para fazer a aplicação do Dual Gold, né, nessas sementes que sejam tratadas com Benefic, né? Então, hoje tem no mercado sementes que são e não são tratadas com esse protetor de semente, que nos permite fazer essa aplicação, mas é muito importante que o produtor, no momento que ele vai escolher o material de sorgo que ele quer colocar dentro da propriedade dele, que tenha essa tecnologia, essa ferramenta a mais, né, para que ele consiga manter essa lavoura dele no limpo, pelo menos naquele ciclo inicial. Esse daí seria o ponto principal que eu vejo hoje como limitante de produtividade do sorgo, a competição com plantas daninhas. Porque depois, né, que a nossa área está lá com capim-arroz, está infestada com outras gramíneas principalmente, né, que a gente tem muito problema, em pós-emergência a gente não tem o que fazer. Então nós precisamos entrar com a lavoura no limpo, fazer uma boa dessecação para semeadura e depois a gente seguir esse manejo aí para pelo menos nos 30 primeiros dias ter a lavoura limpa, e aliado a isso o controle de pragas, principalmente lagarta. Então, lagarta monitorar desde o início, entra com inseticida, né, com o histórico da área, entra com inseticida na pré-semeadura. Pode-se trabalhar com biológico, uma excelente opção trabalhar com inseticida biológico para controle de lagarta. É uma ferramenta a mais para ajudar o produtor, para que a gente controle essa lagarta antes dela entrar no cartucho, porque depois que entrar no cartucho, meu amigo, é desalojante, é inseticida caríssimo e praticamente sem nenhuma boa eficiência, né? Então esses são os 2 pontos principais assim que eu atrelo a gente conseguir altas produtividades, tá? Esses são os pontos críticos que a gente precisa cuidar: manejo inicial de plantas daninhas e o manejo de pragas aí nessa fase inicial. Basicamente capricho e atenção, né? Capricho Exato. E atenção com os detalhes. Sabe que com relação ao S-metalaclor, o Dual Gold, né, que é a marca comercial mais utilizada, eu vejo com muito bons olhos a utilização, porque via de regra a gente trabalha muito pouco com esse princípio ativo aqui na região. E ano passado até teve uma área de soja que eu trabalhei com Dual em pré, deu um bom resultado. Inclusive eu fiz um teste, eu cheguei a trabalhar com 1 litro de Dual em pós no soja, e deu uma travadinha no soja assim, mas nada demais, ela veio embora depois e eu acho que é um princípio ativo que vai nos ajudar a estar quebrando o ciclo de planta daninha, vai nos ajudar a estar trazendo uma lavoura mais limpa. E vamos falar agora a realidade do produtor. Cara, é um herbicida barato. É um herbicida que te entrega e ele é relativamente barato. Exato. Então, é uma boa de uma ferramenta para a gente estar trabalhando. E trabalhar com sorgo nessas áreas onde a gente trabalha com arroz, por exemplo, vai estar ajudando a melhorar esse controle de planta daninha com herbicida barato. Exato. E a própria atrazina, né, que é outro herbicida que a gente utiliza bastante, é um herbicida muito barato hoje, dentro das opções que a gente tem para controle de plantas daninhas, e que também acaba entrando, né, nessa rotação de herbicidas dentro das áreas. Lógico, a gente precisa depois, você vai entrar com uma soja, respeitar ali a questão que nós vamos ter na parte de residual, né? Então é importante cuidar isso daí.
Mas, de maneira geral, são 2 herbicidas aí que vêm justamente para quebrar esse ciclo, né, de utilização de herbicidas que a gente tem, tanto na soja, quanto no arroz, quanto no milho, né? São 2 herbicidas aí diferentes e que possibilitam um controle relativamente tranquilo, né? Porque a gente não tem problema de resistência, problema de tolerância a esses herbicidas e acaba sendo aí uma ferramenta a mais para o produtor estar utilizando. Não, maravilha. Tia Eduardo, para a gente dar sequência agora pensando no andamento da lavoura, vai chegando o momento da colheita, né? Como é que eu sei que, por exemplo, o meu cacho de sorgo ali, a panícula, como é que eu sei que ela está bem formada? Como é que eu sei que é o momento de fato eu começar a colher? Ou quando eu vou precisar fazer uma dessecação pré-colheita? Como é que eu identifico isso aí? Qual que é a umidade média de colheita geralmente que se trabalha? Vamos entrar um pouco mais nesse momento da colheita para a gente entender. Tá, perfeito. Assim, ó, de maneira geral, como que a gente identifica e como que começa a maturação na cultura do sorgo? A panícula do sorgo ela é dividida basicamente em 3 terços. Terço superior, terço médio e terço inferior. Tudo na panícula do sorgo começa na parte de cima. Então, o terço superior é o primeiro que vai entrar no processo de florescimento, enchimento de grão e, logicamente, a parte de maturação fisiológica. Então, tudo começa de cima para baixo. Quando que eu identifico que esse grão de sorgo já está formado e ele já entrou em estágio de maturação fisiológica? Quando eu pego no terço inferior, eu pego um grão, eu retiro esse grão e eu vejo que tem um ponto preto, né, nesse grão. A partir daquele momento eu sei que esse grão ele já não está mais preso à planta-mãe. Então, a partir desse momento, eu posso realizar uma dessecação para fazer a colheita, caso seja necessário. E a partir desse momento, sem ter perda de produtividade, né? E a partir desse momento, eu já posso começar a organizar o momento da minha colheita. Então, a partir disso daí, a gente vai trabalhar daqui a pouco com uma dessecação, visando antecipar um pouco a colheita. Mas lembrando que a dessecação pré-colheita, ela não é para tu secar o grão, né? Até porque o momento que tu vai fazer a aplicação, se for no momento correto, aquele grão ele já não vai estar mais preso à planta-mãe, então ele não vai sofrer interferência nenhuma em redução de umidade, por exemplo, né? Então isso daí é bastante importante. Eu vou fazer uma dessecação para colher o sorgo quando eu identificar que a minha planta de sorgo ela está muito verde. Às vezes a panícula ela tem, dependendo do material, ela tem uma inserção mais baixa e ela fica muito próxima às folhas, né, da parte superior do sorgo. Então, nesse caso, a gente pode entrar com uma dessecação justamente visando secar, né, essa parte superior da planta, e essa dessecação ela pode ser com diquat, né, que hoje é o herbicida mais utilizado. Tem muita gente que usa o glifosato, apesar de não ter recomendação, né, para glifosato para essa dessecação, tem muita gente que utiliza quando a gente pensa em matar a planta de sorgo, né? Mas o mais usual hoje é o diquat, né? Então vai dar uma sapecada nas folhas de cima, vai reduzir a umidade daquela planta, né, a umidade da panícula de maneira geral, e daí a gente consegue colher. Hoje o pessoal utiliza aí uma umidade padrão em torno de 24%, 25%, já entra colhendo, já consegue colher, né, sem ter perdas de produtividade. O ideal é abaixo de 20%, né? Até para tu não ter tanto gasto depois com secagem desse grão, que é o principal ponto também que a gente precisa tomar cuidado. E plantando na safra, muitas vezes a gente consegue colher esse grão seco na lavoura, né? Com umidade aí em torno de 12% a 13%, que é a umidade aí que a gente vai estar trabalhando na parte do armazenamento. Então, a dessecação, de maneira geral, ela vem justamente para que o produtor ele consiga se antecipar um pouco, né, na colheita, daqui a pouco acelerar um pouco a colheita, mas ela não vai interferir em nada a umidade de grão, tá? Então isso daí é um ponto bastante importante. Eu não tenho problemas de debulha, assim, via de regra, como vou te dar um exemplo trazendo para o arroz. O arroz começa, dependendo a cultivar, né, conforme vai caindo a umidade, eu começo a ter mais problema de debulha. No sorgo isso não é problema? No sorgo, de maneira geral, não é problema, né? Os híbridos
E o sorgo, de maneira geral, não só os híbridos que tem hoje, mas é uma cultura que segura muito bem o grão. Então, lógico, quanto menos umidade eu vou tendo, maior é o risco, principalmente daqui a pouco de vir uma chuva, né, e acabar tombando uma panícula que já está pronta. Então, esses riscos aí, logicamente, eles têm, mas o risco de debulha no sorgo é bem menor em relação ao arroz, por exemplo. Né? E outro ponto também é a parte de germinação em panícula. Depois a gente até vai comentar um pouquinho sobre isso. Quando a gente pega materiais de sorgo com tanino, por exemplo, ele dificilmente ele vai ter problema de germinação na panícula, por excesso de umidade. Então, na safra, para nós não é problema, mas na safrinha às vezes pode acontecer. Então, de maneira geral, a gente não tem tanto problema nessa parte, né? Tanto de germinação ali na panícula, daquele grão que está ali preso, né? Quanto na parte de debulha. Então, isso daí relativamente tranquilo em relação ao arroz. Eu queria que tu nos contasse uma coisa que até hoje de manhã a gente estava conversando mais sobre, que é, por exemplo, assim, ó, tu falaste, tu deu o exemplo de 2 produtos que a gente pode usar para dessecar, né? O diquat é o mais usual, e ele não mata a planta, né? Ele vai dar uma sapecada ali por cima, vai deixar a folha mais seca para facilitar a colheita, mas não mata a planta em si. O glifosato, como tu disseste, apesar de não ter recomendação nessa fase, às vezes o pessoal usa, e ele mata a planta. Eu estava em Alegrete num seminário da CAAL, inclusive um baita de um seminário lá, mandar um abraço pro pessoal da CAAL, bem legal o trabalho que eles fizeram, e tinha um produtor de São Borja contando um case dele, de uma área de sorgo grão, que ele colheu, se eu não me engano, o que ele falou foi uma média de 80 e poucos sacos por hectare de sorgo, e depois que ele colheu essa lavoura, ele conseguiu fazer um pastejo nessa área. Ele conseguiu aproveitar novamente a lavoura para fazer um pastejo e espichou ali, acho que foi em fevereiro, se não me engano, conseguiu levar esse pastejo até final de março, uns 40 dias, e quando ele converteu o gado, né, os quilogramas de carne que ele fez nessa área, converteu em sacos de sorgo, ele produziu como se fosse mais 40 sacos, então foi a 120 e poucos sacos de produtividade nessa área. Então o sorgo, ele tem essa possibilidade, por exemplo, de depois de colher, eu ainda aproveitar essa área para pastejo, inclusive fazendo uma ponte verde. Mas só se eu dessecar com diquat, é isso? Exato. Eu dessecando com diquat ou não dessecando. Exato. E assim, essa é uma valência a mais que o sorgo tem em áreas onde o pessoal às vezes faz 2 safras, né, durante o ano. Tem a possibilidade de fazer o sorgo a primeira safra, tu faz o corte da primeira safra e depois tu colhe esse rebrote do sorgo. Tem essa possibilidade também, né, de colher o rebrote do sorgo. Logicamente, muitas vezes é menor a tua produção, mas tu consegue ter ainda uma boa lucratividade em cima daquela área, né? Vai trabalhar ali com uma adubação de cobertura para enchimento de grão depois e o desenvolvimento da planta, mas o sorgo é uma cultura que te permite, né? Tu fazer um corte, depois, logicamente, tu vai ter um manejo entre esse corte e o surgimento dos novos perfilhos ali, controle de plantas daninhas, vai ter que fazer todo um processo que a gente também acompanha essa parte, mas que tu consegue tanto fazer uma nova colheita de grãos, tá? Em cima dessa área, quanto, o caso desse produtor, tu utilizar o rebrote com gado, né? Então são 2 opções que o sorgo consegue, de certa forma, cobrir, né? A gente vai fazer uma cultura de verão, vai colher ela ali no mês de janeiro, fevereiro. Tá cedo ainda para eu fazer uma cultura de inverno nessa área, tá tarde para eu fazer uma pastagem de verão daqui a pouco nessa área. Tu pode estar utilizando o sorgo até o momento que a tua aveia, o teu azevém, né, estão formados na propriedade. Então o sorgo, ele acaba tendo, além dessa valência de tu colher o grão dele, ele te possibilitar um rebrote que tu consiga utilizar aquilo ali com o gado, né, até a entrada do inverno. Muitas vezes, então acaba sendo uma ferramenta aí para tu otimizar o uso da tua área, né, e levar aí o uso até a entrada do próximo inverno. Eu achei muito interessante esse manejo dele, porque, vamos lá, vamos pensar uma colheita, vamos pegar o exemplo dele mesmo pra gente falar, dados de produtor, né, ele colheu 80 e poucos sacos por hectare de média ali. O custo
Eu não me lembro de cabeça, mas devia estar na casa de uns R$2.600. Eu acho que ficou em torno de 54 ou 56 sacos por hectare, foi o custo dele. Vamos botar 56 sacos e colher vamos botar arredondar para baixo, 80. Sobrou 20 e poucos sacos ali, Isso. 25 sacos. Só que sobrou 25 sacos na colheita. Exato. 25 sacos aí já é não é assim, meu Deus do céu, que maravilha, mas já te dá um retorno bom. Pensando numa área de sequeiro, que normalmente se tu planta soja, tu leva prejuízo, tu ter 25, 24, 25 sacos de lucro, já é um bom retorno. Segundo ponto, que foi quando ele botou o gado, aproveitou esse período de vazio forrageiro, que normalmente a gente não tem disponibilidade de forragem na área, né? Para quem tem gado, e é o caso dele, conseguiu aproveitar o gado nessa área, então não perdeu o peso de gado, pelo contrário, ganhou peso no gado. Exato. Quando converteu isso aí dá mais 40 e poucos sacos, ou seja, tinha uma baita de uma rentabilidade e uma ferramenta versátil, né? Exato. O sorgo se transforma numa ferramenta versátil na mão do produtor. Exato. E a possibilidade de uso, né, que a gente tem com a cultura do sorgo hoje é o que faz, logicamente, além de toda a rusticidade dela, mas a possibilidade de usos que o produtor tem hoje, tanto com o grão de sorgo dentro de uma propriedade, quanto com a planta de sorgo dentro da propriedade, é o que faz com que a cultura venha tomando cada vez mais espaço, né, e recuperando espaço, aonde muitas vezes o produtor conseguia fazer uma safra de milho, né, razoavelmente bem, né, fazendo logicamente dentro da janela correta, mas uma safrinha depois muito arriscada, seja ela de soja, seja de milho, a safrinha sempre é arriscada no Rio Grande do Sul, Sim. em áreas que nós não temos irrigação. E o sorgo, né, vem justamente no contraponto disso, que é tu fazer uma boa safra de sorgo, fazendo a semeadura na época correta, e tu utilizar o rebrote sem precisar desembolsar com semente, sem precisar desembolsar com inseticida, com fungicida lá na frente, e tu otimizar o uso daquela tua área, né? Então tu faz uma safra bem boa e uma safrinha que o que vier dali é lucro. É lucro, porque então, tu não gastou mais nada ali. Exato. Né? Imagina, se tu fosse fazer uma pastagem, tu ia ter que ter o operacional, a depreciação do maquinário, a hora do funcionário, diesel, semente, adubo. O tempo de espera até a pastagem se formar. Então tu já ganha mais do que... Ganha 2 vezes, né? Exato. Exatamente. Nos conta uma coisa, o seguinte, ó. Até aqui a gente vinha falando majoritariamente ou basicamente de sorgo para grão, né? Mas tem outras ferramentas, digamos assim, tem outras variedades de sorgo que se encaixam em outros nichos também. Além do sorgo grão, o que mais que tem? Perfeito. Assim, ó, de maneira geral, tá, que a gente trabalha, o sorgo, ele é uma cultura que hoje o pessoal utiliza bastante para grão. Se a gente vai pensar em Argentina, por exemplo, a Argentina é um país muito forte em grão de sorgo, né? Eles produzem muito sorgo, principalmente para a China. Lógico, o Brasil também é muito focado na produção de sorgo, mas principalmente grão. Tá? O que a gente trabalha e o que nós temos hoje de produto de sorgo está muito atrelado à produção de grão, produção de silagem, né? Um sorgo de duplo propósito para a produção de silagem, e também sorgo forrageiro. Onde que o sorgo, né, e o porquê que a gente utiliza, por exemplo, um sorgo silagem ao invés de um milho silagem? Principalmente pelo custo de produção. Tá? Hoje a gente, para fazer uma lavoura boa de milho de silagem, lógico, isso depende da tecnologia do produtor, enfim, da região que ele tá, se paga rendimento, se não paga, mas numa média R$6 mil, R$7 mil para tu fazer uma lavoura muito boa de milho para silagem, né? O sorgo, hoje tu vai gastar numa lavoura muito boa de sorgo para silagem R$3.000, R$3.500, numa média é o que tu gasta por hectare. Então, um custo muito baixo, né? Principalmente a relação de preço de semente hoje do sorgo é muito baixo, né? Em relação ao milho, hoje o produtor vai gastar aí de 300 a R$400 mais ou menos no hectare para tu fazer um hectare de sorgo. Isso pensando em semente, isso já reduz muito o teu custo de produção. Sim. E grande parte do custo ele está muito atrelado à parte de adubação, logicamente. Então, quanto maior a produção que tu espera, mais tu vai gastar na parte de adubo. Além do sorgo silageiro, tem também o sorgo forrageiro. Né? E entre os sorgos forrageiros existem várias cultivares, né? Vários materiais de sorgo forrageiro, mas tem um que a gente utiliza e que gosta muito desse material, que ele é um material BMR fotossensitivo. O material BMR, a nomenclatura BMR, né, ela está atrelada
a uma concentração, a uma nervura marrom que tem na planta. Tanto na folha quanto na parte do colmo. É uma sigla em inglês e que está atrelada a essa característica desses materiais que fornece a esse material uma característica de ser muito doce e que tem uma digestibilidade muito alta. Então, se a gente vai comparar, por exemplo, com milheto, capim-sudão, que são pastagens anuais que todo mundo utiliza praticamente no Rio Grande do Sul, a qualidade nutricional desse material é muito superior a essas outras pastagens anuais. Outro ponto que está atrelado e que daí é o porquê do nome fotossensitivo é que é um material que responde a fotoperíodo. Ou seja, ele não vai entrar em estágio reprodutivo por mais que eu erre o manejo dele. A gente sabe, o milheto, o capim-sudão, se a gente acabar deixar crescendo por N motivos, a gente perdeu a mão no manejo, ele vai ali na frente com 90, 100 dias, ele vai entrar em estágio reprodutivo. E a gente acaba perdendo essa qualidade de pastejo. Esse sorgo, ele só vai entrar em estágio reprodutivo quando nós tivermos a diminuição de horas-luz. Que aqui para nós vai acontecer na região de vocês aqui lá pelo mês de abril, né? Metade para o final do mês de abril vai ser a época que esse sorgo vai começar a entrar em estágio reprodutivo. Ou seja, eu vou fazer uma semeadura desse material início de outubro, o primeiro pastejo aí em torno de 30 dias mais ou menos, né? Dependendo das condições climáticas, e eu vou utilizar ele de novembro até final de março, metade de abril. Então a gente tem uma janela de utilização desse material muito maior do que com esses outros materiais anuais que nós temos hoje. Então é também uma importante ferramenta para o produtor estar utilizando um material que produz aí altíssimas quantidades de matéria seca por hectare, né? E que a gente consegue estar fazendo 5, 6, 7 até 8 cortes, né, durante esse ciclo de utilização. Logicamente, o ideal é que se tenha um acompanhamento, né, técnico para que o produtor aprenda a manejar isso da melhor forma. Mas outro ponto que destaca ele, por exemplo, de um milheto ou de um capim-sudão é que se eu perdi a mão com ele e ele cresceu demais, se eu der pressão com o gado em cima, o gado vai comer até a raiz, né? Porque é um material muito doce, né? E que os animais têm uma aceitabilidade muito grande. Então, ao contrário de um milheto e capim-sudão que eu perdi a mão, eu tenho que entrar com roçadeira. Esse material, a gente consegue dominar ele só com o gado. Então, além do sorgo granífero, essa parte do sorgo silageiro, que também tem uma qualidade absurda, qualidade muito similar a uma silagem de milho, né? Nós temos também o sorgo forrageiro, que entra aí para tu ter pelo menos 30 dias a mais de pastejo que um milheto, um capim-sudão vai te entregar, e tu conseguir entrar até próximo ao inverno, né? Até ter as pastagens de inverno. Então a tua janela ali de vazio forrageiro diminui bastante utilizando esse tipo de material. O pouco que eu tô acompanhando e tô aprendendo contigo também é assim, pelo que eu entendi, tu me corrige se eu tô errado, mas tu vai provavelmente fazer um investimento um pouco maior, né, no sorgo forrageiro quando é comparado com milheto ou com capim-sudão. Mas tu vai ter uma janela maior de aproveitamento desse material e questão mais qualidade, né? Mais qualidade de qualidade mesmo da pastagem e por um tempo maior. Então assim, é um material para aquele produtor que é mais cuidadoso, que é mais caprichoso, que vai explorar de fato o potencial que essa cultura te entrega. Porque se o cara não vai fazer bem feito, não vai adiantar ele fazer esse investimento a mais. Mas aquele cara que já tem a pecuária um pouco mais profissional, que ele já tá buscando ter mais resultado por metro quadrado, para ele vai valer a pena fazer esse investimento. E para tirar esses 8, 9, 10 cortes, 10 pastejos, como tu vem falando, ele vai ter que fazer uma suplementação na área, ele vai ter que ter um acompanhamento. E para isso ele vai ter que estar chamando um técnico para acompanhar junto com ele. Mas, ou seja, tu tem um potencial produtivo muito grande, mas para tu explorar, tu tem que fazer bem feito. Exato. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Exato. É bem essa questão, né? E quando nós também trabalhamos muito forte a parte de híbridos de pastagem, que isso daqui é assunto, né, para um outro episódio, mas quando a gente trabalha com esses materiais de alto desempenho, o produtor ele tem que entender que ele não tem que dar para esse material a condição que ele dá para um milheto ou um capim-sudão. Ele tem que encarar esse material como algo diferente para que ele consiga explorar o potencial máximo desse material. Então, assim, o custo de implantação desse material, logicamente, ele é um pouquinho mais elevado do que um sudão, um milheto, logicamente, porque o nosso sonho, logicamente, era vender algo bom por um preço
bem competitivo com esses materiais ruins. Mas a gente sabe que não é assim, né? Então, uma cultivar de soja que o produtor, né, tem lá com um teto produtivo altíssimo, que tem uma tecnologia alta, vai vir num preço mais alto e tem materiais de preço mais baixo. E isso daí é normal. O que o produtor tem que entender é que os materiais com mais tecnologia, eles têm a capacidade de entregar muito mais resultado, mas o produtor precisa fazer aquilo, né, seguir aquela receita de bolo que a gente comentava antes. Então, sim, é uma alternativa muito boa para esses produtores, né, que são mais tecnificados, que eles têm, de certa forma, já a pecuária na mão e que eles conseguem utilizar por um período muito maior, né, em relação a essas outras pastagens anuais aí que de maneira geral, eles utilizam. Então, um produtor, eu tenho pecuária daqui a pouco num pivô e quero trabalhar com uma pastagem anual num pivô. Tu tá com um investimento ali, tu tá com um pivô, que é hoje o principal limitante, né, pra gente ter altas produções. Eu tenho um pivô, eu coloco um material que vai me responder mais do que um milheto, um capim-sudão. Então, para esse tipo de produtor que ele já pensa no investimento ali na frente para produzir cada vez mais, né, o sorgo forrageiro ele vem, né, como uma excelente alternativa nisso daí. Outro ponto importante para comentar sobre o sorgo forrageiro é a questão de toxicidade. Muitas vezes o produtor ele nos questiona, mas esse sorgo não é tóxico para os animais? Grande parte dos sorgos forrageiros, tá, convencionais, eles têm problema de ácido cianídrico. Que o ácido cianídrico é uma substância produzida pela planta, né? Uma substância de defesa, na verdade, que a planta produz, quando o sorgo passa por algum tipo de estresse, principalmente falta de água. Então, quando a gente tem esse tipo de situação, a planta ela tem uma concentração maior de ácido cianídrico nas folhas, e isso daí acaba sendo tóxico para os animais, principalmente quando eu tenho as plantas mais baixas, em torno de 20, 30 centímetros de altura. Se a planta passou por um estresse, ela acaba tendo uma toxicidade muito alta para o gado. Esses materiais que são do GMBMR, né, que são materiais já bem mais evoluídos, a concentração de ácido cianídrico é muito pequena. Tanto que na Argentina, por exemplo, esse material que nós trabalhamos, que é o TOB 171, o pessoal utiliza lá a altura de pastejo de 20 centímetros, né? Para vacas de alta lactação, de alto rendimento, para fazer uma recria, né? Então, sorgo aí com 20 centímetros de altura, 18 centímetros de altura, é um material que tem 30, 32% de proteína. Então, material riquíssimo em proteína. De maneira geral, aqui no Rio Grande do Sul, o que a gente utiliza de altura de entrada? 60 centímetros, o produtor entrou com 60 centímetros de altura, não vai ter problema nenhum com intoxicação de ácido cianídrico, né? Aí nos últimos anos nós já trabalhamos aí com tranquilamente aí mais de 10, 15 mil hectares desse material e nós não tivemos nenhum problema de intoxicação, mas lógico, é sempre importante o produtor cuidar, né, tá sempre acompanhando, principalmente nos períodos que a gente tem uma falta de chuva, né, que a planta passa por um estresse prolongado e ela tá pequena, né, e logo depois vem uma chuva e a planta começa a rebrotar e aquele rebrote novo, né, cuidar para não largar o gado em cima para não ter problema. Mas esses materiais, né, do GMBMR hoje que tem no mercado, ele já tem muito menos problema com ácido cianídrico do que os materiais convencionais que tinham antigamente. Maravilha. Eduardo, nós estamos partindo pro final da nossa conversa aqui já. E, sempre no final da conversa tem a dica de ouro, que é um oferecimento da Major League do Agro. Então, a gente já vem falando bastante aí, tá legal o grupo, é um ecossistema para quem é produtor, para quem é técnico, para quem está buscando um resultado diferente dentro da propriedade. Acesse o site ou o QR Code que está na tela para ter mais informação. Todo mês a gente tem uma conversa com um especialista para estar trazendo informação, novidade, além da discussão no grupo que sempre enriquece, né? A troca do pessoal ali que está no agro, que está no dia a dia, é isso que faz com que surjam ideias, com que surjam soluções para problemas que muitas vezes são compartilhados entre os produtores. Então, conheçam mais aí a Major League do Agro, acessem o QR Code, fiquem por dentro. E bueno, a dica de ouro é o seguinte, ó. O que eu preciso fazer para, de fato, eu conseguir rentabilizar a minha área com sorgo? O que não pode faltar? O ponto principal para tu rentabilizar a cultura do sorgo é tratar o sorgo como uma cultura principal. Maravilha.
Esse é o ponto que o produtor ele tem que levar em consideração. Ele não tem que pensar que o sorgo chegou para salvar a lavoura dele. Esse é o primeiro ponto. O sorgo ele não é o salvador da pátria, né? Ele é algo a mais dentro da propriedade para que o produtor tenha essa rotação de culturas, né, que faça essa rotação de culturas, uma cultura mais rústica dentro da propriedade e que tenha a capacidade de produzir, mesmo em anos de dificuldade, mas o produtor precisa entender que ele tem que dar condições para o sorgo. Então, assim, não deixa o sorgo na pior área da tua propriedade, não joga a semente na pior área, não joga o resto do adubo no sorgo, visita a tua área de sorgo, né, acompanha a tua área de sorgo. A parte de manejo de plantas daninhas, muito importante prestar atenção nesse ponto. E o controle de pragas inicial, acompanhamento, né, para controle de pragas, esses dois eu diria que são os pontos principais. Então, o que eu deixaria de dica para o produtor, para o que já está, logicamente, dentro da cultura do sorgo, mas principalmente para o que vai entrar, encara o sorgo como tu encara a tua lavoura de arroz, como tu encara a tua lavoura de soja, como tu encara a tua lavoura de milho. Essa daí é a principal dica que eu tenho para deixar para o produtor, para que ele tenha sucesso nessa nova cultura. Que maravilha, e faz todo sentido, né? Tem que ser assim, A gente tem que ter cada vez mais atenção com cada uma das culturas que a gente trabalha. O agro hoje ele está cada vez mais competitivo. A margem está cada vez mais apertada, e se a gente não for eficiente, não tem como ter resultado. E ser eficiente é isso, é tu cuidar de todas as culturas com o mesmo empenho, com o mesmo carinho, com a mesma atenção. Tia Eduardo, uma baita de uma conversa, uma aula aqui. Te agradeço a disponibilidade, o teu tempo na correria, nós estamos aqui gravando. E, Tchê, quem quiser falar contigo, como é que o pessoal te encontra no Instagram, qual que é o Instagram da Do Agro? Agora fica à vontade aí, pode contar pro pessoal. Joia, obrigado, Vini, obrigado pela oportunidade, né, e pelo convite. A gente está aqui trocando essas informações, é sempre importante para nós também tá trazendo essa informação, né, tanto para ti quanto para os produtores que tu acompanha, né, e que te acompanham. Então, é muito importante que a gente preste bastante atenção e que seja muito responsável na hora de trazer uma informação, né, para o produtor, para que, de fato, quando ele entre em algum negócio novo, ele entre bem guiado, né, e que consiga ter o melhor resultado possível naquele primeiro momento, para que depois, logicamente, as coisas elas engrenem de uma forma sozinha, né? Então, te agradecer pela oportunidade. Para quem quiser acompanhar lá, meu Instagram é eduardofaleiro.eng _AGR, né? Então pode acompanhar lá no Instagram, e o Instagram do Agro é doagro_, né? Para quem quiser acompanhar ali. Seguido a gente está postando, né, as questões de campo, né? A gente é muito de postar essas partes práticas de campo, tanto na parte de sorgo quanto na parte de pastagem. Então podem entrar em contato por lá que a gente consegue se ajudar e tá fazendo crescer cada vez mais aí essa cultura dentro do Rio Grande do Sul para ajudar o produtor. Não, é isso. E inclusive assim, tem que seguir mesmo, porque tinha muita informação, é um Instagram bem técnico. O Eduardo tá toda semana, todos os dias quase, postando algum vídeo, alguma atualização sobre a cultura. Então, fica um negócio bem legal para o pessoal conhecer mais e ir acompanhando. Inclusive, te sigo lá e te acompanho, e tu tá fazendo um baita de um trabalho lá. Joia, obrigado, Vini. E tia gurizada, também a gente fica por aqui. Eu agradeço vocês, para quem ficou até o final. Vamos lá, vamos encaminhar esse vídeo aí, manda esse vídeo para aquele teu amigo que está procurando uma cultura que se adapte bem à nossa região, à nossa condição. Quem tá querendo uma cultura para trabalhar em sequeiro, esse vídeo aí tu tem que mandar para aquele teu amigo, para quem é técnico, para quem é produtor, que tá buscando uma alternativa. E bueno, vocês me seguem no Instagram, vini.agro93. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Até a próxima.